Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, uma igreja que ama você. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha... Boa noite na paz do Senhor, entrando no seu lar o programa Vida Abundante. Olha só, realização Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. E você pode ligar no 3641-4400 e participar conosco. Pedir a sua canção. 3641-4400 é o telefone da bênção. Programa Vida Abundante no seu lar. E lembrando você que nós estamos com uma campanha ali no nosso templo, na rua 8, quadra 43, lote 18, esquina com a rua 22, no bairro Brasil. Vencendo os inimigos emocionais. Então você é o nosso convidado especial para estar conosco ali nessa quinta-feira, a partir das 19h30. No sábado nós estamos ali com a Noite da Prosperidade. Domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, 9 horas. E às 19h30, Celebração da Família. E na terça-feira, Escola de Ministério. Você é o nosso convidado especial. Liga para essa pessoa, para ela sintonizar aí no 87.9. Se ela não morar aqui na cidade, liga para ela e diz: ó, acesse aí o site da rádio, www.radionovapazfm.com.br, que essa pessoa, em qualquer lugar, aonde tiver acesso à internet, ela vai poder ouvir a nossa programação, o nosso programa Vida Abundante no seu lar. Bom, eu vou tocar uma canção e vou chamar na sequência os nossos apoiadores. E aí a gente já vai voltar com essa palavra abençoada para a sua vida, em nome de Jesus. Evangélica Avivamento Bíblico, desde 1946, edificando vidas. A Igreja Evangélica Avivamento Bíblico tem como missão evangelizar e discipular as pessoas, curá-las integralmente, torná-las verdadeiras adoradoras, ajudá-las a crescer na comunhão com Deus e com os irmãos, equipá-las para servir a Deus e ao próximo através dos dons espirituais, a fim de glorificar o nome de Deus. Você está ouvindo o programa Vida Abundante no seu lar. Apoio cultural. Olha só, nós estamos aqui hoje com a presença, a participação especial do pastor José Araldo. Ele vai dar uma boa noite aí para todos, né? E nós já vamos estar aí ouvindo a palavra. Quero cumprimentar a todos com boa noite na paz do Senhor. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês novamente, para levar uma palavra de fé, de esperança. E nesta noite nós queremos falar sobre Davi. Davi, no final da sua vida, ele deu 4 conselhos para o sucesso de Salomão. E esta noite nós queremos tratar desse assunto aqui, porque queremos edificar a vida de alguém que nesse momento pode estar vivendo um momento assim de desespero, aflito, angustiado, triste, abatido, e que esteja precisando agora de uma palavra amiga. Nós estamos aqui para abençoar a sua vida. Nós estamos aqui com essa programação para que o nome de Jesus seja glorificado. E o nome de Jesus só pode ser glorificado através de você que está aí agora nesse momento com o rádio ligado ou pela internet, no presídio, no hospital, onde você estiver agora. Nesse momento eu creio que Deus tem uma bênção especial para você. E hoje nós vamos abordar. Eu vou ler aqui 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 8, diz assim: Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus,
para que possuais esta boa terra e a façais herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. O verso 9: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. O verso 10: Olha, pois agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário, esforça-te e faz a obra. Meu amigo, eu sei que existe um ditado bem popular que diz assim, que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. É claro que essa é uma frase infeliz de um autor desconhecido, porque conselhos fazem parte da formação dos seres humanos. Então, o conselho ele serve para animar, para incentivar as pessoas. E em Provérbios capítulo 11, versículo 14, diz assim, ó: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Então, o que nós vemos é que nesse mundo as pessoas dependem de conselhos, e é bem verdade que uns estão dispostos a aceitá-los, obedecer, praticar, porém outros preferem não ouvir, não dar. Portanto, que a Bíblia diz assim: ouve o conselho para que no fim seja sábio. Então nós temos aqui nessa noite uma palavra que ela serve para a nossa estrutura espiritual. Sabe, o nosso trabalho dia a dia como pastor, como os obreiros, o nosso trabalho é aconselhar as pessoas em qual caminho em que elas devem andar, porque nós tratamos da vida espiritual das pessoas, nós falamos daquilo que Deus fala. Então nós que estamos aqui na terra, nós somos portadores dessa mensagem para que a pessoa possa alcançar a vida eterna. E nesta noite nós estamos aqui, quando se fala de conselho, eu tenho aqui o presbítero Eusivan, aqui de Santa Helena, pastor dessa igreja aqui em Santa Helena, que também, ele tem aconselhado aqui, com certeza, muitas pessoas, mas alguns ouvem, outros não. Então veja bem, a Bíblia diz que há pessoas que não dão ouvidos, e muitas das pessoas que não dão ouvidos, elas acabam se dando mal. Sim. Até um texto em Provérbios capítulo 5, versículo 12, que diz assim que, lá na Bíblia, que tinha alguém que tinha raiva de conselhos, que não aceitava o conselho de ninguém, que não ouvia os seus mestres, que não escutava as pessoas que queriam ensiná-los, mas que o final dessa pessoa seria o quê? A ruína e a desgraça. Então esses versos, ele fala disso. E nesse mundo, nós sabemos que existem muitas propostas e oportunidades. E todas as pessoas estão sujeitas a propostas e a oportunidades. Então, basicamente é isso. Você deve estar pronto
para ouvir os bons conselhos. E os bons conselhos nós vamos aprender agora com o rei Davi. E o rei Davi, ele deu 4 conselhos. Ele chamou seu filho e ele aconselhou seu filho. Ele disse: olha, você quer ter uma vida de sucesso? Você quer ser bem sucedido enquanto você viver nessa terra? E aí então ele chamou o filho dele e colocou perto dele e disse: olha, eu já venci muitas batalhas, muitas guerras, eu fui bem sucedido, mas eu tive momentos também que foram muito difíceis, mas eu estou agora preparado para te mostrar o caminho em que você deve seguir, o que você deve fazer, e também dizer para você o que você não deve fazer. E aí então ele chama o seu filho e ele dá o primeiro conselho, dizendo assim: olha, o primeiro conselho para você ter sucesso é: conheça a Deus pessoalmente. Davi não queria que Salomão conhecesse a Deus pelo que os outros falassem ou pela história do próprio Davi. Ele não queria. Ele queria que ele tivesse a própria experiência dele, que ele tivesse comunhão, intimidade, conhecer, saber quem é Deus. Então veja bem, quando eu falo assim, né, o presbítero que está aqui, nesse momento, conhecer a Deus. Então, é interessante que domingo eu usei justamente esse tema de comunhão com Deus, né, que foi um dos meus tópicos na mensagem. E esse conhecer a Deus, quando Davi dá esse conselho para o seu filho, Davi, então, ele tinha experiência e realmente ele conhecia a Deus. E Salomão, quando a gente busca, né, a história de Salomão, ele ouviu o conselho do pai dele, porque ele buscou conhecer a Deus, ele buscou essa intimidade com Deus. E hoje, às vezes a gente fica um pouco preocupado, pastor, porque as pessoas não estão indo às igrejas para conhecer a Deus. Elas estão indo às igrejas para buscar os seus próprios desejos, seus próprios, em busca de algo que talvez não é conhecer a Deus, mas buscar para realizar os seus próprios prazeres. Não, mas tem gente que diz que conhece a Deus de ouvir falar. Tem outros que diz que conhece a Deus de ouvir alguém cantar um hino, cantar um louvor. E tem gente que diz que conhece a Deus porque leu sobre ele. Você lembra de Jó 42:5, que diz assim: com os ouvidos eu ouvia falar de Deus, mas agora te veem, ou melhor, te veem os meus olhos. É assim. Então, buscar esse conhecer, essa intimidade, né? O que me veio à mente aqui é o caso daquela mulher que sofria aquela hemorragia. Ela ouviu falar de Jesus e ela foi até onde estava Jesus, conhecer Jesus, tocar em Jesus, e ela foi curada. Então, esse conhecer a Deus não é somente de ouvir um testemunho, né? De ouvir alguém que diz: olha, Deus me curou, Deus fez isso, mas é aproximar dele. Ouvir um hino. Ouvir, né, uma linda canção. Olha, muito, muito linda essa canção, falando de Deus, falando do amor de Deus. Como está nos dias de hoje, muita gente cantando aí, ó. Buscando. Por exemplo, como Zaqueu. Está todo mundo cantando. Isso aí não é conhecer a Deus. Elas se emocionam, né, ouvindo ou cantando essa canção, mas será que realmente conhece a Deus? Será que tem essa comunhão com Deus? Porque comunhão é algo profundo, né? É algo que é andar junto, viver junto. Ontem eu falava na escola de ministério de Noé. Noé andava com Deus. Quer dizer, Noé conhecia Deus. E qual foi a missão que Deus deu a Noé? Construir uma arca para salvar o mundo. Embora as pessoas não quis, ele e a sua família foi salvo.
Então esse conhecer a Deus não é somente de ouvir falar, né, de ouvir dizer, mas é ter comunhão com Ele. Oséias, ele disse o seguinte, lá no capítulo 6, no verso 3, ele disse assim, ó: prossigamos em conhecer ao Senhor. Prossigamos. Quer dizer, ele está dizendo que isso não é somente uma noite, né? Não, somente um dia. uma experiência. Uma experiência. Um culto. É algo. Uma campanha. É algo que é todos os dias, né? Todos os momentos da nossa vida, a gente tem que prosseguir, tem que procurar conhecer Deus. Muitas pessoas estão agora prostradas, desanimadas, frustradas com alguma coisa. Mas aí, se você disser para ele, você conhece a Deus? Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que conhece a Deus. Mas na verdade, ele parou. Ele não prosseguiu em conhecer ao Senhor. Porque Jeremias disse também, qual vale? Se a pessoa buscar conhecer a Deus, ele vai encontrar com o Senhor. Então, olha o que diz Daniel, por exemplo. Daniel, ele falou no capítulo 11, versículo 23, aliás, 32, ele diz: mas o povo que conhece a Deus, olha como é que isso aqui é, se tornará forte e ativo. Quer dizer, olha aqui, ó, se a pessoa sair, se ela permanecer, se ela buscar, diz a Bíblia, ela bater, ela vai alcançar. Aí o que a resposta da Bíblia é: mas o povo que conhece a Deus se torna forte e ativo. Então o que é necessário? Buscar esse conhecimento de Deus, conhecê-lo, ter intimidade. Oséias fala também que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então aí ele já está falando daquele que está de repente dentro de uma igreja, mas não conhece o Deus que ele serve. E quando nós conhecemos realmente Deus, vale a pena, como está escrito aí. Então Davi chega e fala para o filho dele. Davi disse: olha, eu sei quem é Deus, eu conheço a Deus, mas tudo que sei é que eu posso dizer para você que você vai ter que conhecer a Deus. Essa é a diferença. Então, a pessoa, ela tem que fazer o quê? Buscar conhecer quem é Deus, porque aí Deus vai abrir as portas para ela. Não basta somente ouvir, né? Tem que buscar, tem que ter essa intimidade. Eu creio que se resume aí esse conhecer em comunhão e intimidade com Deus. Então, aí ele dá o segundo conselho. O segundo conselho, ele diz assim: obediência a Deus. Quer dizer, obediência a Deus, aí em Atos, capítulo de número 5, versículo 29, Pedro diz: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Obedecer. Então hoje às vezes a gente vê que as pessoas querem obedecer a Deus até onde vai beneficiar o próprio. Mas quando ela tem que fazer um sacrifício, tem que fazer uma renúncia, porque obedecer é fazer renúncia. Às vezes tem que renunciar ao pecado, e às vezes a pessoa não quer renunciar ao pecado da carne, um pecado ali, poxa, mas esse negócio é tão bom, só que desagrada a Deus. Por exemplo, renunciar ao mundo. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E aí, para que eu me torne amigo de Deus, eu tenho que começa por esse princípio: obediência aos pais. Se as pessoas entendessem que quem obedece aos pais, ele também está obedecendo a Deus. Mas nós vivemos numa geração que não respeita mais tanto os pais. Então, a Bíblia até diz isso lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra
que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe. Então, automaticamente, quando a pessoa honra o pai e a mãe, ele segue o primeiro conselho. Ele segue o primeiro conselho, porque daí ele obedece a Deus. E se ele obedece os pais, ele obedece a Deus. Porque os pais querem o bem dos seus filhos. Qual o pai que dá um conselho errado? Qual a mãe que dá um conselho errado? Então quer o próprio bem. Então essa obediência a Deus, ela é importante para que se tenha também comunhão com Deus. Exato. Aí vem, lógico que quando Davi disse para ele obediência a Deus, ele tinha tido essa experiência com esse filho, né? Aí, ó, ele disse, olha, você também vai ter que obedecer o quê? Aos seus líderes, obedecer aos pastores, ter um compromisso com a sua igreja, né? Congregar. Falta tanto isso nas pessoas hoje, compromisso. E às vezes as pessoas esquecem, né, de que o próprio Jesus foi obediente, né? O próprio Jesus obedeceu. O próprio Jesus, ele se entregou, né? E a Bíblia até fala que tudo que ele fez foi por meio, ele aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. Obedecer. Então ele deu o segundo conselho, olha, obediência a Deus. Ele diz, quem faz isso vai ter sucesso. Então, quando se fala de obediência, como o senhor citou aí, se fala de compromisso, né? Nós estamos estudando sobre isso na escola bíblica, e eu disse outro dia lá que eu nunca vi uma geração de pessoas descompromissadas como essa que nós estamos vivendo nos últimos dias. As pessoas não querem assumir um compromisso com Deus, né? E aí entra a questão da obediência, porque se obedece, tem compromisso. Aquele que obedece a Deus, ele tem compromisso com a igreja, com Deus, com o ministério que Deus colocou nas mãos da pessoa. Ele tem compromisso, por quê? Porque ele obedece a Deus. E essa pessoa que obedece a Deus, jamais ele vai ficar desamparado. Porque independente do que ela esteja precisando, necessitando, independente de onde ela esteja vivendo agora, por exemplo, independente do que ela fez, essa pessoa, se ela obedecer a Deus, Deus tem poder para perdoar ela, poder para curar ela, poder para libertar ela e poder para mudar a história da vida dela. Porque quantas pessoas já tiveram a sua vida mudada? Quantas? São muitas. Muitas pessoas, né? Então, às vezes a pessoa acha que ela tem que viver o resto da vida dela debaixo daquela maldição ali. Porque talvez ela já fez várias tentativas, talvez até buscou alguns meios para se livrar daquilo, para mudar a vida dela, mas ela não conseguiu. Mas se ela obedecer os conselhos que estão sendo dados aqui esta noite, nós sabemos que Deus tem poder para mudar a vida dela. Agora, a grande dificuldade que às vezes a gente nota nas pessoas em obedecer, porque obedecer a Deus é andar na contramão do mundo. E aí às vezes as pessoas acham isso difícil, né? Mas obedecer a Deus, a própria palavra diz que é melhor do que sacrificar, né? Obedecer a Deus. E não importa o que o mundo pensa, o que as pessoas falam, se eu estou obedecendo a Deus, como o Senhor colocou, e Deus vai me honrar em todas as áreas. Ele vai me abençoar, eu vou ser próspero, eu vou ser bem sucedido nos meus negócios, né? Em todas as áreas. Por quê? Porque há promessa de Deus sobre a questão de obediência. Aí ele disse, olha, o terceiro conselho que ele deu foi vida de oração. Vida de oração. Falou, olha, meu filho, você quer ter sucesso? Você quer crescer?
vida de oração, porque se você buscar, você vai achá-lo, você vai encontrá-lo, principalmente nas horas mais difíceis da sua vida. Então veja bem, mas eu perguntaria aqui, qual que é o primeiro inimigo da oração? O tempo. As pessoas apontam o tempo como um dos grandes culpados. Eu não tenho tempo para orar. E olha, é verdade que a vida das pessoas é corrida, né? De um lado para o outro, mas se as pessoas entendessem isso, elas buscariam a Deus, principalmente no momento de oração, porque é nesse momento que ele está tendo o quê? Intimidade, comunhão e conversando com Deus. E a oração, pastor, ela é importantíssima. Existe problemas na nossa vida que é só oração que vai resolver. Não vai adiantar. Às vezes nós estamos falando de conselho, então esses conselhos foi que Davi deu a Salomão, e tem casos que às vezes você sentar com a pessoa, dar conselho e mais conselho, às vezes ela não vai ouvir, mas coloque em oração, busque a Deus em oração. Eu tenho falado isso muito, até eu falei domingo, nós vamos fazer programar uma vigília, né? Uma vigília. Por quê? Porque nesses últimos dias Deus tem falado muito sobre essa questão de buscar Ele em oração, mas a questão do tempo, como o senhor colocou, às vezes as pessoas não buscam a Deus em oração porque não acham tempo. Quer ver? O segundo inimigo da oração, sabe qual que é? O espaço. Olha, você veja bem, a pessoa, ela constrói uma casa linda, né? Tem sala de jantar, tem quarto com suíte, uma cozinha ampla, enfim, uma sala para televisão, enfim, vários lugares projetados, mas não constrói um quarto ou um lugar para tirar um momento de oração com Deus. Você já observou isso? Verdade. Ele pensa em todas as coisas, menos, não, esse aqui vai ser o meu local de encontro com Deus. O meu cantinho de oração. Você vai... A casa tem tudo. Despensa, tem a sala, tem os quartos, banheiros, tem tudo. Mas não tem assim aquele quarto assim, ó. Quarto de oração. Aí, o que diz Mateus capítulo 6, versículo 6? Diz assim: mas quando você orar, vá para o seu... Para onde? Aposento. Para o seu aposento, para o seu quarto. Aquele lugarzinho que não tem uma televisão ligada, não tem um videogame ligado, não tem internet ligada. Aquele lugarzinho que você tem ali, que deveria ser construído assim, é o lugar mais bonito, né? Bem arrumadinho, onde você ficaria bem à vontade e ali dizer: agora eu estou com o Pai, eu estou com Deus. Aquele momento único, né? Único. Estar com Deus. Estar com Deus. As pessoas não têm. As pessoas não fazem isso. Então veja bem, como o nosso tempo é bem amplo e está passando rápido, nós precisamos colocar aqui agora o quarto conselho. Ele diz assim, ó: ser forte e faz a obra. Olha o que ele disse aqui. Veja a tarefa que Salomão recebeu do seu pai. Não era muito fácil. Edificar uma casa para Deus. E isso só poderia ser feito com muito esforço, sabe? Então agora ele tinha um trabalho, ele tinha uma obra para se fazer. Então veja bem, aí ele olhou e disse assim: olha, agora você tem que ser forte, você não pode ser preguiçoso, você não pode desanimar, a obra é grande, vai aparecer muitos obstáculos, você é um garoto novo ainda, um jovem, né? Mas só que tem uma coisa, você agora vai fazer uma obra para Deus. Olha só, às vezes as pessoas estão paradas e Deus tem uma obra tão grande para ser realizada nessa terra,
Está chamando você que está aí agora, aí, ouvindo a programação, você que está parado, estacionado, você que está, né, por algum motivo, parou. Mas Deus tem uma obra para você. E essa obra é só você que pode realizar. Ele confia em você. Então, quantos estão, né, que tem um chamado, que tem um ministério? A maior dificuldade hoje está sendo essa também, né? Onde as pessoas não querem assumir um compromisso em fazer a obra. E eu sempre falo isso, que Deus, Ele não quer pessoas desocupadas, Ele quer pessoas ocupadas. Porque as pessoas ocupadas, elas têm compromisso. As pessoas ocupadas, né, preocupadas com o trabalho, preocupadas com os fazeres do dia a dia. Mas essas pessoas, quando elas se envolvem na obra de Deus, elas têm compromisso e Deus sabe que Ele pode contar com elas. Aí eu pergunto para você que está nos ouvindo, Deus pode contar com você na obra dele? Você veja bem, Salomão recebeu essa tarefa do pai dele, de construir o templo. Levou 7 anos para construir o templo. E ele não reclamou e também nem desanimou. Você veja, então aí está o sucesso dele, né? Qual foi o sucesso? Se você quer saber do sucesso desse homem, leia as escrituras para você ver. Ele acatou esses 4 conselhos para a vida dele e ele se tornou o homem mais sábio, mais rico da época. A Bíblia fala que não existiu antes e nem depois dele um homem mais rico e mais sábio. Com esses 4 conselhos. Você já parou a pensar, se a gente praticar isso na vida, nós vamos ser bem-sucedidos na vida. Bem-sucedido. Em todas as áreas da nossa vida. Todas. Não é? Nós vimos que esse homem, ele foi bem-sucedido em todas as áreas da vida dele. Quer dizer, Deus honrou ele. Por quê? Porque ele tinha compromisso com Deus. E quem tem compromisso com Deus, com certeza Deus tem compromisso com essa pessoa. Eu observo um princípio aqui, ó. Qual foi o princípio? Ele honrou ao pai dele, primeiro. Porque o pai dele chamou, senta aqui. E ele ouviu os 4 conselhos que o pai deu para ele. Nós vemos em toda a história da vida dele que ele buscou a conhecer a Deus, ele obedeceu. Então você veja bem, teve uma vida de oração e cumpriu a missão para a qual ele foi chamado. Quer dizer, um conselho liga ao outro. Isso. Né? Um conselho liga ao outro e vai ligando. Por que ele foi bem sucedido? Porque ele fez 100%. Ele não fez 50%, ele não obedeceu 50%, mas 100%. E aí ele foi bem sucedido. Então, meu amigo, você que está nos ouvindo agora, não importa onde você está agora, nós não estamos falando aqui de uma religião, nós estamos falando desse Deus que é poderoso, desse Deus que quer mudar a história de todas as pessoas que creem na sua palavra. Mas você tem que buscar isso, conhecer a Deus. Então fica aí esses conselhos, né, para você que quer ser bem sucedido em todas as áreas, né? Em primeiro lugar, pensa na sua vida espiritual. Como é que está a sua vida espiritual hoje? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Não pode ser um relacionamento só de ouvir falar. Não pode ser só um relacionamento de ir uma vez por semana, assistir uma reunião na igreja. Mas é algo íntimo, algo profundo. Então fica aí esses conselhos, né? Nós já estouramos o nosso tempo aqui, mas não tem problema, né? Depois eu resolvo. Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, desde 1946, edificando vidas. A Igreja Evangélica Avivamento Bíblico tem como missão
missão: evangelizar e discipular as pessoas, curá-las integralmente, torná-las verdadeiras adoradoras, ajudá-las a crescer na comunhão com Deus e com os irmãos, equipá-las para servir a Deus e ao próximo através dos dons espirituais, a fim de glorificar o nome de Deus. Aí no final, Pastor José, com as suas considerações finais e a oração. Pode abençoar aí um pouco. Eu quero orar por todos vocês que estão nos ouvindo agora. Pedir que nesse momento Deus possa, na sua infinita misericórdia, alcançar a sua vida. Pai Celestial, nós deixamos aqui a Tua palavra, Senhor. E nós sabemos que nesse momento, Pai, alguém está sendo tocado. Teu poder, Senhor, nesse momento, está movendo, Pai. E nesse momento o Senhor está removendo todo o mal, Senhor, da vida dessa pessoa. Ela vai ficar livre agora desse mal. Ela vai ser curada. Ela vai levantar e ela vai andar, Pai. Em nome de Jesus. Eu determino agora, Pai, que as pessoas, Senhor, nesse momento estão orando conosco, elas serão bem-sucedidas e abençoadas em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor e até.